A paz do Senhor a todos. Amém? Vamos ficar de pé? Para quem não me conhece, meu nome é Tiago. Sou casado com a Asa Leopone, minha esposa. Tenho 2 filhos e nós somos membros dessa igreja. E estamos estudando no Christ for the Nations até maio. Depois de maio, só Deus sabe. Amém? Nós estávamos de férias e tivemos que fazer uma viagem, foi muito boa. E graças a Deus já estamos de volta e para mim é uma honra estar aqui hoje. E agradeço ao pastor por ter confiado, o púlpito e ter me dado essa oportunidade de estar aqui compartilhando da palavra de Deus com vocês. Amém? Então você que tem Bíblia, abra comigo lá em Marcos. Quem não tem, chega perto de quem tem para lermos juntos, ok? Marcos, capítulo 5. É a primeira vez que eu prego sem um microfone nas mãos, então a gente fica assim, Ficou fácil agora. Marcos, capítulo 5, versículo 24, a partir da parte B. Quem achou, diga amém. Diz assim, vamos ler. Marcos capítulo 5, versículo 24. Todos acharam? Amém? Amém. Se você não achou, na sua Bíblia tem um índice lá no início, que você encontra todos os livros com as páginas. Muito mais rápido e fácil para quem não está acostumado ainda com a sequência dos livros da Bíblia. Amém? Falar nisso, eu até lembrei de uma história. Quando eu me converti, eu ia para o culto e o pastor falava assim, abre a sua Bíblia lá em Sofonias. Tem isso aqui dentro da Bíblia? E o povo chegava, abria, e eu ficava lá assim, procurando. O pastor começava a ler, eu já estava lá assim, mas estava lá em João, em Marcos, sei lá onde, É verdade, pastor, é verdade. Aí depois eu descobri que tinha um índice, então eu ia no índice até acostumar para você ter mais facilidade para encontrar os textos bíblicos. Amém? Então vamos lá, Marcos capítulo 5, versículo 24, a parte B diz assim: uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Versículo 27. Quando ouviu falar de Jesus, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto. Tocou no seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Ou seja, quem tocou nas minhas vestes? Respondeu-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta, estão todos à tua volta e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e ela, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu mal, do seu sofrimento. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse dia. Nós te agradecemos porque o Senhor está aqui. Nós convidamos que o teu Espírito Santo venha nos liderar agora nesse tempo, venha falar conosco, venha realmente se mover conforme a tua vontade, Deus. Eu oro pedindo que a tua palavra vá ao encontro de cada coração aqui, Senhor. Que o Senhor leve as nossas mentes cativas à obediência a Cristo Jesus, para que nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós neste dia, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pelo teu amor, obrigado, Deus, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram eternamente. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos. Amém. Amém? Pode tomar o seu assento.
O tema da minha mensagem, como você está vendo no telão, é como ser e permanecer um. Como ser e permanecer um. Vencedor. Como ser e permanecer um. Vencedor. Vencedor. Deus nos chamou para nós sermos vencedores, amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado, Deus te chamou para ser um vencedor. Agora olhe para o outro lado e diga, Deus te chamou para ser um vencedor. A Bíblia nos fala que Jesus, quando ele iniciou o seu ministério, ele inicia o seu ministério na Galileia. E lá ele chama alguns dos seus discípulos. De lá ele vai para Cafarnaum, e lá Jesus cura muitas pessoas, inclusive a sogra de Pedro, né? Alguns que dizem que Pedro negou Jesus porque ele curou a sogra dele, né? Mas eu não creio nisso, né? Mas depois disso Jesus foi para Galileia, onde ele expulsa os demônios e faz curas, milagres maravilhosos. Depois ele volta para Cafarnaum, ele cura um paralítico e chama os 12 e começa a contar as parábolas. Não é parabola, tá? É parábolas, né? Tá certo? Depois ele vai para Decápolis. Jesus acalma a tempestade e cura um endemoniado. Jesus volta para Galileia e ele encontra Jairo. Jairo estava com a sua filha enferma e ele foi ao encontro de Jesus. Só que quando chegou lá, como Jesus tinha feito tudo isso já, então a multidão começou a seguir Jesus. Amém? Tanto é que a Bíblia fala que uma grande multidão o comprimia, o seguia, ou seja, aonde Jesus ia, a multidão estava perto dele. Por quê? Porque eles queriam saber mais dele. Quem é ele? Quem é esse que está fazendo curas, milagres, aquele que está expulsando os demônios? Nós queremos saber quem é este homem. Tanto é que quando ele estava naquele barco, que ele fez o mar, a tempestade se acalmar, os seus discípulos perguntaram, mas quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Que tremendo. Quem é esse que até o mar e o vento lhes obedece? E Jesus chega na Galileia, encontra Jairo, e quando ele estava a caminho para ir para a casa de Jairo, para ver a filha dele, acontece esse fato que nós acabamos de ler aqui. A mulher do fluxo de sangue. A Bíblia fala dela, mas não fala o nome dela. E alguns teólogos, alguns historiadores contam que quando ela começou a ter essa hemorragia, ela tinha 14 anos de idade. E quando as pessoas naquela época, lá em Levítico 15, 19 a 25, fala que todas as mulheres que estavam naqueles dias, né? Aqueles dias, né? Você sabe, né? Ela era considerada imunda. Ou seja, depois que encerrasse aquele tempo ali, que ela estava nos seus dias, ela era levada para um lugar chamado Arraial das Imundas. E depois disso, depois que ela cessasse a sua hemorragia, ela tinha que fazer um sacrifício para depois voltar à sua vida normal. E o interessante é que Jesus passou, a multidão estava perto dele, e de repente essa mulher que estava no Arraial das Imundas, pensa só junto comigo aqui, eu creio que essa mulher, ela se sentia uma derrotada. Muitas iam lá, ficavam apenas alguns dias, acabava a hemorragia dela, aqueles dias, voltava para casa. Tinha um relacionamento com os outros, se comportava bem, podia conversar, podia ter relacionamento, podia fazer o que fosse. Mas a mulher do fluxo de sangue, ela ficou 12 anos com essa dificuldade. Como você acha que talvez ela pudesse estar se sentindo? Eu acho que, primeiramente, ela tinha complexo de inferioridade. Quantos aqui que já tiveram complexo de inferioridade? Eu já tive. Né? Complexo de inferioridade. A mulher também, eu creio que ela tinha uma baixa estima. Ela já se considerava um nada, um ninguém. Ou seja, ela se sentia uma perdedora. Só que a vida dela começou a mudar quando ela ouviu falar de Jesus. Amém?
Como ser e permanecer um vencedor? A primeira coisa, ouvir falar de... Diga, eu preciso ouvir falar de Jesus. Amém? A Bíblia fala no versículo 27 que a fama de Jesus se espalhou. Tudo o que ele estava fazendo, as notícias correm, né? Você sabe que as notícias correm. Hoje, se fosse nos dias de hoje, estava no Facebook, estava no Twitter lá, no top 10, né? Twitter, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, né? Jesus ia ser o top de tudo aqui, eu acho. Todas as redes sociais ia ser Jesus no top 10 lá, né? Por quê? Porque a notícia se espalhou. Ou seja, a primeira coisa que nós temos que fazer para nós sermos e permanecermos um vencedor é nós ouvirmos falar de Jesus. Interessante que eu sempre vejo anúncios sobre curso de oratória, né? Mas eu nunca vi nenhum anúncio sobre curso de escutatória, né? Por quê? Porque as pessoas não querem aprender a ouvir. Elas querem aprender a falar. Amém? Não tem curso de escutatória. Venha fazer um curso para aprender a ouvir. Eu nunca vi. Se você já viu, me fala que eu quero fazer, irmãos. Porque eu preciso ouvir. Eu preciso aprender a ouvir mais a Deus. Eu preciso aprender a ouvir mais a minha esposa. Preciso aprender a ouvir mais aquilo que Deus quer falar comigo. Um curso de escutatória. Vamos lançar esse curso. Né? E em Provérbios 1, 33 diz assim, ó, mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. A vida da mulher do fluxo de sangue começou a mudar quando ela ouviu falar de... Quantos aqui que a sua vida começou a mudar quando você ouviu falar de Jesus? A minha. Irmãos, eu quero rapidamente contar um testemunho sobre uma pessoa, aquele que lhes fala, eu, tá? Tiago. Eu me converti no dia 15 de abril de 97. Sou novo na fé ainda. 15 de abril de 97. Eu não esqueço o dia, porque foi um dia marcante na minha vida. Foi o dia que eu entreguei Jesus à minha vida. 15 de abril de 97. E quando eu conheci Jesus, eu era um cara assim, gago. Quantos conhecem alguém bem gago? Terrível. E eu fiquei gago dos meus 5 anos de idade, porque quando eu tinha 5 anos eu levei um susto. E devido a esse susto que eu tive, eu fiquei gago. Né? Eu estava com a minha mãe e tal, jantando, e aconteceu algo, e eu levei um susto ali, e dali eu fiquei sem fala, e depois do tempo que eu comecei a falar mais, eu fiquei literalmente gago. Mas aquele gago, sabe aquele gago que você quer tentar descobrir o que ele vai falar? Irmão, se você quer deixar um gago irritado, não tente descobrir o que ele vai falar. Deixa ele falar, tenha paciência. Né? Tenha paciência que uma hora sai. Né? Uma hora sai. Então, eu, desde os meus 5 anos até os meus 22 anos, irmãos, eu fui literalmente gago. E a Pony? A Pony que está aqui, a testemunha, viva, casou comigo gago. Oh, glória a Deus. Eu lembro que quando o pastor falou assim, ó, agora repita. A Pony, né, ela repetiu, eu te aceito com meu esposo, não sei o que e tal. E eu já assim, né? Quando ele falou assim, Thiago, agora repita, eu repeti, né? Então assim, eu tinha muito complexo de inferioridade. Eu não tinha amigos, porque as pessoas zombavam, né? Gaguinho, né? Contavam piadas. Na escola eu levava falta, porque não conseguia falar a palavra presente. A minha mãe teve que ir lá na escola falar que eu era gago e teve que explicar que a minha maior dificuldade era o R, né? O R no meio das palavras que era mais difícil, né? Então, não saía de jeito nenhum. Então, quando chegava lá chamando assim, ela já ficava Tiago dos Santos Abreu, e não saía. Até que eu achei uma estratégia, né? Em vez de falar presente, eu falava exente.
Funcionou por anos, irmão. Tiago, exente. Pronto. Passou batido, né? E então, assim, desde da minha infância, na adolescência, na juventude, foi muito difícil para mim. Porque eu era bem gago. Hoje, às vezes você conversa comigo assim, eu dou umas, né? Ou eu falo um pouco pausadamente, mas é para lembrar aquilo que Deus fez na minha vida. Porque Deus é Deus de milagres. Amém? Eu me sentia um derrotado. Eu me sentia como a mulher do fluxo de sangue. Totalmente um derrotado. Não tinha amigo. Para conseguir namorado, então, pensou? Só para chegar na moça, você quer não quer mais. Né? Você quer namorar comigo? Né? Calma aí, não quero mais não. Né? Mas mesmo assim, eu ainda consegui algumas namoradas. Aí para falar com a sogra, então, aí muda de assunto, né? A Bíblia fala em Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. João 15 fala assim, ó, vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho dito. João 5, 24 diz, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A mulher do fluxo de sangue, ela se sentia uma derrotada por todos aqueles anos, só que quando ela ouviu falar de Jesus, quando ela ouviu a palavra, quando ela ouviu a palavra viva, ela começou a se sentir uma vitoriosa. Amém? E é assim com as nossas vidas, irmãos. E assim foi com a minha vida. Um dia eu estava andando pela rua, e não sei se vocês sabem, mas eu dançava breakdance. Né? Não parece, né? Mas eu entendo. Eu dançava breakdance, então eu ia para alguns lugares de dançar, e tinha um DJ que era um amigaço meu. Eu já olhava para ele lá, eu já falava, aquele som, ele já botava aquele som para a gente dançar, né? Já tinha aquela coisa. E de repente aquele cara sumiu. Não ia mais lá fazer som, nada, sumiu tal. Até que um dia, foi dia 20 de abril, um dia antes da minha conversão. Eu estava andando pela rua, encontrei com ele. Ô Renato, não sei o que, tudo bem, como é que tá? Você sumiu, cara? Ele disse, pois é, cara. Agora eu sou crente. Eu falei, caramba, o cara é crente. Mas como é que é isso, crente? Ele disse, eu sou crente agora, Jesus, sei o que, aquela coisa toda. Eu, legal, mas e daí, né? Aí ele disse, Tiago, Jesus te ama. Eu, que legal, cara. Eu falei para ele, gago ainda, né? E ele falou, vamos na minha igreja amanhã, tal, não sei o que. Eu falei, não, cara, não quero negócio de igreja, levantar a mão, glória a Deus, aleluia. Né? Eu sou mais ficado na minha mesmo. E ele insistiu, ele falou, olha, Tiago, amanhã eu passo na sua casa e nós vamos. Eu falei, eu não vou. Eu passo lá amanhã, eu não vou. E fui embora. No outro dia, na hora que ele falou que ia passar lá em casa, eu estava arrumado para ir aonde? Na igreja. A Bíblia fala que não é por força nem, mas pelo meu Espírito. É o Espírito Santo de Deus que convence a pessoa. Não adianta você querer forçar a pessoa a vir para a igreja. Não adianta você apelar, né? Aceite a Jesus, meu querido. Jesus te ama. Coisa fofa. Aí a pessoa, não quero. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Né? Tem gente que apela assim. Deus é amor. Amém? Então faça a sua parte. Pregue a palavra. Pregue. O resto Deus faz. Amém? Então se você está orando por alguém, se você quer que alguém se converta na sua casa, seja quem for, pregue. E se você já cansou de pregar, dê um bom testemunho. Tem pessoas, e ora, né, claro. Tem pessoas que vêm para Jesus só pelo testemunho das pessoas. Qual tem sido o seu testemunho? Teve um cara que falou assim, nós devemos pregar em todo o tempo. Quando necessário for, fale. Ou seja, com a sua vida, com o seu comportamento, com aquilo que você é, pregue a palavra de Deus. Amém? Ou seja, a primeira coisa para nós sermos e permanecermos sendo um vencedor, nós temos que aprender a ouvir. E eu fui para a igreja. Ele passou lá de bicicleta, Calói 10, lembram? Bagageiro, sentei atrás, vamos embora. Só que ninguém pode me ver, né? Eu indo para a igreja, fui para a igreja, irmão, sentei bem lá no fundo, onde ninguém me via.
A primeira coisa que eu observei quando eu entrei na igreja foi os meus amigos que tinham desaparecido. Um lá em cima lavando a mão, outro lá chorando, outro batendo palma. Agora eu descobri, os caras viraram tudo crente. E na hora dos visitantes, vieram vários jovens falar comigo, seja bem-vindo, não sei o que, seja bem-vindo, você é especial, tal. E eu fiquei assim, né? E entre os jovens ali, entre aquelas pessoas, estava quem? Azeleupone. E eu comecei a me interessar por Deus. Naquele mesmo dia, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, irmãos. A minha conversão, eu sempre falo que foi genuína, foi instantânea. Ele me convidou um dia, eu fui no outro dia, acabou o culto, foi todo mundo embora, eu fiquei lá sentado, eu não queria mais ir embora. Porque era tão bom o que eu estava sentindo que eu não queria mais sair daquele lugar. E é isso que nós temos que sentir quando nós entramos na casa de Deus. É sentir a presença de Deus. Amém? Quando a gente vem para o culto, a gente tem que estar assim, Deus, agora eu quero te ouvir, eu quero sentir o Senhor, eu quero te louvar. Esqueça tudo. Não esqueça, mas tenta focar em Deus. Amém? Foque em Deus, foque porque Deus ele quer falar com você, Deus quer tocar em você. O Espírito Santo quer tocar na sua vida. E foi isso que ele fez naquele dia na minha vida. Ele tocou na minha vida. Quando os louvores começaram a tocar lá, eu comecei a chorar sem entender nada. Mas era algo bom. E naquele mesmo dia eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Amém? Eu ouvi falar de Jesus. E a segunda coisa, irmãos, que nós temos que fazer para sermos e permanecermos um vencedor é crer. Diga, eu preciso crer. Olhe para o seu irmão e diga, creia. Tenha fé. Amém? Tem um seminarista que perguntou para o outro assim, né, amigo de turma e tal. Eles estavam indo para biblioteca e um assim falou para o outro assim, olha, cara, você sabe algum livro bom que fala sobre fé? Aí ele disse, cara, eu tenho um livro muito bom, um livro excelente, um livro assim que, é fé pura. Qual é? Ele foi, olha, ele já foi publicado há anos. Qual é? A Bíblia. Lê a Bíblia, né? Tu quer um livro que fale sobre fé? É a Bíblia, irmão. Amém? De Gênesis a Apocalipse. Um livro de fé, a Bíblia. Então nós temos que crer na Bíblia, nós temos que crer na palavra de Deus. Amém? A Bíblia fala no versículo 27 que ela ouvindo falar de Jesus, ela fez o quê? Vamos ler aqui. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, em meio à multidão e tocou no seu manto, porque pensava, se eu só tocar no seu manto, eu ficarei curada. Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu me converti e comecei a me relacionar com jovens. A primeira coisa que eu percebi quando eu estava me relacionando com eles é que eles não zombavam de mim. Porque eu era gago. Então, eu comecei a me abrir mais, né? A falar mais, a conversar mais. E eu tinha desejo de conhecer mais a Deus. Eu queria mais de Deus, eu queria ler a Bíblia, mas eu lia a Bíblia, eu não entendia nada. Uma confusão, que isso aqui, né? E aí até que a Pone, aleluia, se ofereceu para dar estudo bíblico. Ela se ofereceu para dar estudo bíblico para o Tiago, para a minha família e para uns amigos, né? Todos na minha casa. E eu aceitei, né? E ali é que foi gerando aquele, né? Entendeu, né? Aquele sentimento, aquele feeling, né? Aquela coisa legal. E ela começou a dar estudo bíblico, porque ela já era missionária, já conhecia mais a Deus, sei o que e tal. E eu comecei, não, vamos estudar então, porque eu quero saber mais de Deus. Porque eu estou com sede de Deus. Eu ouvi, mas eu quero crer mais nisso e naquilo outro e tal. Eu quero crer em tudo na palavra de Deus. E ela começou a me dar estudo bíblico para minha casa, para os meus amigos, nós fomos. E o povo não zombava mais, eu comecei a me abrir mais um pouco, comecei a ir para a igreja todos os cultos, e na nossa igreja no sul lá tem culto praticamente todo dia, então todo dia tem, só terça e quinta que é à tarde que eu não ia, né, porque eu tinha que ir para o meu trabalho, mas nos outros dias eu ia todo dia para o culto, ainda saía do culto
Ia para uma vigília na Assembleia de Deus, da meia-noite a 1 todo dia, porque eu queria mais de Deus. Eu queria mais de Deus. E eu gago, né? E sempre que eu via o pastor pregando, eu falei assim, isso que eu quero. Quero ser um pregador. Sabe aquela coisa que vem aqui dentro assim? Eu quero ser um pregador, eu quero pregar a palavra de Deus. Mas gago. Só para chegar aqui e falar a paz do Senhor, já passou o tempo, né? Já foi. Não ia dar tempo, né? E eu via o pastor lá pregando, eu falei, é isso que eu quero. Deus começou a colocar um desejo no meu coração para eu ser um pregador, para eu pregar a palavra de Deus. Eu falei, Deus, só se for um milagre. Irmãos, eu era tão gago, que eu ficava nervoso. Eu chutava as coisas, eu dava soco nas coisas, tão gago que eu era. Ó, e agora deu uma... Deus é Deus, irmãos. Ele faz milagres. E eu vi o pastor pregando, eu falei, eu quero ser um pregador. Eu tive que crer. A mulher do fluxo de sangue, ela teve que crer, irmãos. Ela falou, se eu só tocar nas vestes dele, não precisa ser nem nele, mas se eu tocar só nas vestes dele, eu vou ser curado. Se nós tocarmos simplesmente nas vestes de Jesus, na pontinha das vestes dele, ele vai fazer um milagre nas nossas vidas. Amém? Essa é a fé que nós temos que ter. Crer que Jesus está aqui e que se você tocar nas vestes dele, você vai ser e permanecer um vencedor. Porque Deus nos chamou para nós sermos vencedores. Diga, Deus me chamou para eu ser um vencedor. Amém? Lucas 1,37 diz, porque para Deus nada é impossível. Quantos aqui crê que Deus cura? Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele cura o cego, o coxo, o paralítico, o mudo, o gago, seja quem for, irmãos. Deus é Deus. A Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele pode te curar hoje aqui. Temos que ouvir, temos que crer. E depois de um tempo, nós nos casamos. E depois Deus começou a colocar no meu coração de eu ir para missões. Eu era funcionário de uma empresa grande lá, estava bem, um salário bom, emprego ótimo. E Deus falou, agora você vai para missões. Eu ia para a minha sala, para a minha empresa lá. A coisa era tão forte dentro de mim, o chamado de Deus, que a minha mente era só missões. Sabe assim, quando Deus quer que você faça alguma coisa, Ele coloca no seu coração, irmãos. Amém? A Bíblia fala que a paz de Deus seja o árbitro nos vossos corações. É a paz de Deus. Se Deus der paz, irmãos, vá em frente. Amém? Porque Deus vai te abençoar. E eu tive que crer, e Deus falou assim, vai para missões. E eu falei, mas será? E a Pony queria voltar para Jocum, porque ela saiu um tempo para ajudar na igreja, para depois voltar. E nós começamos a orar sobre voltarmos para Jocum. E eu gago. Até que nós fomos, né, para resumir a história. Nós fomos lá para Jocum, e lá Deus usou uma pessoa que falou assim, Tiago, eu percebi que você tem desejo de ser um pregador. Que você gosta de pregar, de falar de Deus. Eu falei, é isso mesmo que eu quero, mas gago, né? Como que eu vou fazer isso? Assim, eu creio que a tua gagueira é espiritual e que Deus vai te curar. Eu falei, amém, eu creio. E Deus vai te curar no púlpito. Quando você for desafiado, quando você começar a falar de Deus, quando você começar a evangelizar, quando você começar a pregar, Deus vai te curar. Eu falei, amém, né? E eu fiz uma escola lá na Jocum e fui para o prático da escola. E lá, a minha líder falou, Tiago, domingo no culto você vai trazer a palavra. Eu falei, misericórdia. Fiz o meu esboço, tal, quase que decorei, né, o esboço, porque gago, né? Quando vai falar, já fica nervoso. Muitas coisas, aí meio que a coisa fica estranha, né? Aí eu fui lá e comecei a pregar a palavra de Deus. E uma coisa interessante que a terceira coisa para você ser e permanecer um vencedor, você tem que ter coragem para agir. Amém? Diga, eu preciso ser mais corajoso e agir.
A mulher do fluxo, ela podia ter ouvido falar, até ter crido. Hoje, se ele fez isso com todo mundo, ele pode me curar também. Mas ela poderia ter ficado lá. Porque naquela época, a mulher era considerada imunda. Ela não podia estar no meio de ninguém. Tudo que ela tocasse, ela era considerada imunda. Então, para ela podia ter ficado lá, né? Não vou. Mas ela teve coragem. Amém? E quando eu recebi o convite para eu pregar, eu tive que ter coragem. É agora. Se for para falar só a paz do Senhor acabar o culto, também. É coragem. E eu fui, irmão. Eu preguei, quando passou uns 10 minutos, 15, eu percebi que eu estava falando fluentemente assim, né? Entre aspas. Falando bem, né? Aí que eu me empolguei, né? Jesus está curando aqui hoje. Você que está enfermo. Hoje é um dia de cura. E naquele dia Deus começou a fazer milagres. E interessante que depois que acabou o culto, que eu fui sair, que eu fui falar com a minha equipe, vocês viram que eu não gaguejei? Eu estava gago. Aí eu pensei, ela falou que Deus vai me curar no púlpito, né? Eu preguei bem, tipo assim, não gaguejei tanto, né? E agora eu estou aqui mais gago, então eu tinha até pensado em comprar um púlpito móvel, né? Aonde eu fosse, eu ia levar o púlpito móvel. Ô Tiago, não sei o que. Espera aí, irmão, monta o púlpito. Pode falar, querido, agora. Glória a Deus, estamos aqui no púlpito, né? Pode falar que agora está fluente, vamos, vai. Acabou o papo, fecha o púlpito e vai embora, né? E a minha cura foi assim, irmãos, ó, pouco a pouco. Eu ia lá, pregava, mas no meu dia a dia bem gago e tal, e foi fluindo. E a última coisa para você ser e permanecer um vencedor é você ser perseverante. Diga, eu preciso ser mais perseverante. A Bíblia fala que quando a mulher tocou nele, Jesus, ele perguntou, quem tocou nas minhas vestes? Ela poderia ter saído quietinha, né? Estou curada, estou na bênção, ô glória, né? Vamos embora. Mas a Bíblia fala que ela voltou, ela perseverou, ela foi lá e falou, Jesus, foi eu que te toquei. E quando eu preguei naquela igreja, que eu vi que depois eu estava gago, né? Eu poderia ter falado o quê? Não prego mais. Não prego mais. Mas eu tive que perseverar. Muitas vezes Deus fala conosco coisas, talvez Deus tenha falado muitas coisas que vai fazer na sua vida. Persevere, porque Deus vai fazer. Amém? Porque o maior interessado na sua vida é Deus. E Deus, como um pai, tem prazer em abençoar os seus filhos. Deus tem prazer em te abençoar. Então, se Deus te prometeu algo, não desista. Persevere. Que no tempo certo, no tempo de Deus, nós vamos receber. Amém? Porque quem sabe o que é melhor para nós, não somos nós. É Deus. Amém? Ou seja, perseverança, tem um cara chamado Charles Eliot. Ele falou assim, ó, a perseverança não é uma longa corrida. Ela é muitas corridas curtas, uma depois da outra. Ou seja, nós temos que perseverar, irmãos. Amém? Temos que perseverar, porque com certeza Deus quer fazer de nós vencedores. Amém? Vamos ficar de pé? E em 1 Coríntios 15, 58 diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e perseverantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho não é em vão no Senhor. Hebreus 10, 36 diz, porque necessitais de paciência, de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Amém? Então, se você quer ser e permanecer um vencedor, a primeira coisa nós temos que, diga, ouvir. Crer. Ter coragem. E perseverar. Se você fizer isso, com certeza você vai ser como você já é, um vencedor, e vai continuar sendo. Porque esse, eu creio que é o desejo de Deus para todos nós. Amém? E Marcos 6, 56, vou ler só esse último versículo aqui, que fala assim, ó. E aonde quer que ele fosse, Jesus,
povoados, cidades ou campos, levava os doentes para as praças, suplicando-lhe que pudesse pelo menos tocar na borda do seu manto. E todos que nele tocavam eram curados. Por que ele falou isso? Porque eu creio que a notícia da mulher do fluxo de sangue espalhou, né? Vocês souberam, gente? Aquela mulher que 12 anos sofrendo com uma hemorragia, ela tocou só na pontinha. Tem aqueles que falam assim, né? Foi na pontinha, irmão. Foi na pontinha do manto de Jesus e ela foi curada. Se eu tocar só na pontinha do manto de Jesus, eu vou ser curada também. Eu vou ser curado. Está no top 10 do Facebook, você não viu? Do Twitter, está lá. Jesus curou. Esse é o desejo de Deus para nós. Também que quando Deus fizer um milagre que Ele fez na vida desta mulher, na minha vida, Ele quer que a gente espalhe, que a gente testemunhe, que a gente mostre para as pessoas o que Ele fez nas nossas vidas. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por esse dia, Deus. Eu te agradeço pela tua fidelidade, pela tua graça. Eu te agradeço pelo teu amor. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor quer que nós sejamos vencedores. E nós vencemos através de Cristo Jesus. Nós vencemos porque nós confiamos em Ti, Senhor. Nós vencemos porque nós lemos a Tua palavra. Nós vencemos porque nós ouvimos a Tua palavra. Nós vencemos porque nós cremos, nós temos fé na Tua palavra, Senhor. Deus, nós queremos ter coragem porque nós temos fé na Tua palavra, Senhor. Nós queremos ser perseverantes, Deus, porque nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus, em nome de Jesus, eu coloco a vida dos meus irmãos diante de Ti, Senhor. Eu coloco as nossas vidas diante de Ti, Senhor, pedindo que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos fortalecer, Deus, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha colocar fé nos nossos corações, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor está investindo nas nossas vidas, Pai. Obrigado porque mesmo com as nossas falhas, com os nossos erros, com as nossas dificuldades, Senhor, nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, porque nós dependemos totalmente e exclusivamente de Ti, Jesus. Senhor, toma, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Usa-nos conforme a Tua vontade, Senhor. E que nós possamos receber agora o milagre do Senhor, a cura do Senhor, Pai. Para a glória do Teu nome nós oramos, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu queria fazer uma última oração aqui. Quem que está aqui no nosso meio que está com alguma enfermidade? Levanta a mão. Ou você está doente, ou sabe de alguém da sua casa que está, e você quer representar, né, essa pessoa. Levanta a mão bem alto. Amém? Você agora que não levantou a sua mão, coloque a mão nessa pessoa que levantou a mão e vamos orar por eles. Amém? Coloque a mão em alguém. A Liduína lá que está sozinha, por favor. Alguém vai lá, por favor. Orar junto com ela. Feche os seus olhos e vamos orar para que a cura do Senhor venha sobre nós. Porque eu creio que Jesus está aqui. A Bíblia fala que aonde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. E aonde Jesus está, irmão, se você crer, o milagre pode acontecer. Em nome de Jesus. Pai, eu oro agora pedindo que o Senhor venha tocar nas nossas vidas, Pai. Eu oro, Deus, pedindo que o Senhor venha agora do alto da cabeça, à planta dos pés, Senhor, arrancar toda a enfermidade dos nossos corpos. Nós repreendemos agora em nome de Jesus, porque a Tua palavra fala que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e que pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. A Tua palavra fala que Deus, que nós colocaríamos a mão sobre os enfermos e eles seriam curados, Pai. Deus, nós colocamos agora as nossas mãos sobre essas pessoas que estão enfermas, Senhor, pedindo que o Senhor venha tocar nelas agora, Senhor, pedindo, Deus, que o Senhor venha trazer a cura agora, do alto da cabeça, a planta dos pés, toda enfermidade, que sai agora em nome de Jesus, que todo mal saia em nome de Jesus, Pai. Toca agora, Senhor, em cada vida, Senhor. Arranca, Deus, todo complexo. Arranca, Deus, toda doença, Senhor. Arranca todas as dores. Arranca, Deus, toda doença da alma também, Pai. No nome de Jesus, Pai. Eu oro pedindo que o Senhor venha renovar cada um de nós aqui nesta manhã. Nós oramos pedindo que o Senhor possa, Deus, tocar nas nossas vidas, Senhor. Que nós possamos, Deus, simplesmente tocar na orla, Deus, das Tuas vestes. Para que nós possamos ser curados. Para que nós possamos ser livres. Para que nós possamos ir em paz.
Pai, no nome de Jesus, Senhor, coloca a fé nos nossos corações, Pai, para que nós possamos tocar no Senhor em fé. E em fé, Deus, nós já te agradecemos pelo milagre. Em fé, Deus, nós te agradecemos pela cura. Em fé, Deus, nós te louvamos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está aqui, Deus. E aonde o Senhor está, Deus, nós sabemos que o milagre acontece. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora. Toca, Senhor. Toca em cada vida agora e traz a cura agora. Em nome de Jesus, Senhor, toca agora, Senhor. Arranca, Deus, essa dor. Arranca, Deus, essa enfermidade. Arranca, Senhor, esse sofrimento. Em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos agora todo o mal e declaramos agora a cura completa. O milagre, Senhor, instantâneo agora, em nome de Jesus, Pai. Do alto da cabeça, à planta dos pés. Em nome de Jesus, Pai, eu oro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar essa música para nós encerrarmos. Meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, e da rocha água Aleluia. viva fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar. Aleluia. Paralíticos e coxos fez andar. Meu Deus é o Deus do impossível. É o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível, e fará o impossível por você, e fará o impossível por você. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus do impossível. Irmãos, quando eu era gago, para mim era impossível. Era impossível. Mas Deus fez o impossível acontecer. Amém? Então creia, porque Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida também. Em nome de Jesus.